Essa garota precisa usar óculos escuros toda vez que sai de casa, até mesmo quando toma banho. Haram nunca os tira, porque acredita que seus olhos trazem má sorte. Hoje, Haram está se preparando para viajar para o exterior. Quando o avião está fechando as portas e se preparando para decolar, Haram está tão sonolenta que acaba dormindo e deixa seus óculos caírem no chão. Uma garotinha vê isso e os pega. Haram sente que algo está errado e abre os olhos, mas seus óculos desapareceram. Nesse momento, a garotinha sentada ao lado de Haram está usando seus óculos e parece bastante interessada. Haram fica nervosa e pede que a menina devolva, mas ela balança a cabeça e se recusa. Então, algo assustador acontece. O rosto de Haram muda de cor, não porque está com raiva da menina, mas porque vê um demônio sentado ao lado dela. Haram se levanta em pânico e fica horrorizada ao descobrir que cada passageiro do avião tem um demônio sentado ao seu lado. Ao ver essa cena, Haram imediatamente entende o que vai acontecer. Desesperada, começa a bater na porta do avião e exige descer. Todos acham que ela enlouqueceu. Avisam que se continuar assim, será levada à delegacia. Mas Haram prefere isso do que continuar ali. O avião é forçado a parar por causa do tumulto causado por Haram. Quando está sendo levada embora, ela continua insistindo para que todos saiam do avião rapidamente. Ao ver Haram sendo retirada, a garotinha entrega os óculos dela a outra pessoa, que devolve para Haram. Ninguém sabia que Haram era diferente desde criança. Ela podia ver fantasmas ao seu redor. Quando tinha 3 anos, seu pai colocou um par de óculos escuros nela e disse que aqueles óculos a ajudariam a não ver mais os espíritos. Desde então, seu armário ficou cheio de óculos escuros usados ao longo dos anos. Mas quando a garotinha pegou acidentalmente os óculos de Haram, ela voltou a ver fantasmas e demônios por todo o avião. Mesmo depois de toda a confusão, o avião decolou como planejado. Haram tinha certeza de que os passageiros e a tripulação daquele voo jamais voltariam. Pouco tempo depois, as notícias realmente confirmaram a queda do avião. Haram foi presa como suspeita, mas disse que não havia feito nada. A polícia queria saber por que ela chorava e insistia tanto em sair do avião. Haram respondeu que havia visto fantasmas, as almas dos mortos. Era a primeira vez que via tantos espíritos de uma só vez. Ao ouvir isso, o policial Mang se lembrou da última vez em que a encontrou por acaso em uma loja de chá. Naquela ocasião, ele havia ficado curioso sobre o fato de Haram trabalhar usando óculos escuros. O gerente achou que isso prejudicava a imagem da loja e mandou que ela os tirasse. Surpreendentemente, havia outro par de óculos por baixo. Mesmo assim, o gerente insistiu e tirou também. Haram então cobriu os olhos com as mãos e perguntou o que o cliente queria comprar. Mas Meng, curioso, tentou ver seus olhos. Haram ficou furiosa e disse para ele parar de olhar, ou ela o esfaquearia no olho com um garfo. Quando ela olhou de relance, viu uma sombra escura atrás de um homem. Apesar do medo, não conseguiu evitar olhar de novo. O homem era seu ex-namorado. O chá dele ficou pronto, mas Haram segurou sua mão e pediu que esperasse mais 3 minutos antes de sair. O homem, irritado com o comportamento dela, olhou para a nova namorada que esperava no carro e acusou Haram de tentar seduzi-lo. Haram não explicou nada, apenas insistiu que ele esperasse um pouco mais, mas ele perdeu a paciência e saiu da loja. Logo ao sair, foi atingido por um carro em alta velocidade e arremessado para longe. Todos correram para ver a cena horrível, mas Mang percebeu que Haram não demonstrava surpresa, como se já soubesse o que ia acontecer. Naquele momento, ele achou apenas que ela era uma garota estranha, mas agora entendia o motivo do comportamento dela. Naquele momento, um grupo de pessoas estava discutindo na delegacia. Uma mulher esbarrou acidentalmente em Haram, e como Haram não estava usando os óculos, acabou vendo fantasmas. O policial Mang, do lado de fora, observava todas as suas ações. Haram murmurou: espíritos malignos, essa mulher vai morrer em breve. O rapaz ao lado também viu Haram murmurar. Haram havia acabado de sair da delegacia quando se virou e xingou os policiais de inúteis. De repente, uma buzina soou atrás dela. Era o policial Mang, que se ofereceu para levá-la para casa. Inesperadamente, Haram aceitou prontamente. Mang pensou que estava apenas brincando, mas Haram parecia já ter se preparado e apenas esperava que ele a levasse. Assim, Mang ligou o carro em silêncio, sem imaginar que aquela curta viagem mudaria completamente sua vida. Quando atravessavam uma ponte, Haram baixou seus óculos escuros e, como esperado, viu uma sombra atrás dela. Um jovem chamado Song estava prestes a pular da ponte e tirar a própria vida. Haram colocou os óculos novamente e disse a si mesma que aquilo não tinha nada a ver com ela. As pessoas tentavam convencer o rapaz a desistir, mas Meng tranquilizou dizendo que ele não pularia. Ele ia lá várias vezes por mês, provavelmente só queria chamar atenção, mas Haram afirmou calmamente: desta vez, ele vai morrer. Meng ficou confuso com o comentário. Achou que era apenas mais um delírio de Haram, ainda mais porque no dia anterior, a mãe dela tinha ido à delegacia furiosa, acusando a filha de estar doente de novo. Meng levou Haram até em casa, mas ela virou a cabeça e o encarou fixamente, deixando-o sem entender nada. Na verdade, ela só estava olhando para o número de telefone no
carro. Sem dizer nada, virou-se e subiu as escadas. Enquanto Meng voltava para casa, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Ao abrir, leu: policial idiota. Só uma pessoa teria coragem de xingá-lo assim. Haram. Achando que ela ainda estava brava, ele ignorou. De repente, Meng viu Suong levantar o braço e se jogar para trás. Antes que alguém pudesse reagir, ele já havia caído no rio. Meng ficou desesperado. Não acreditava que o rapaz realmente faria aquilo, sabendo que a queda seria fatal. Pouco depois, o corpo foi encontrado. Dessa vez, ele realmente havia morrido. A mãe chorava desesperadamente, lamentando que o filho morresse antes mesmo de se casar. Meng então lembrou de Haram. Ela realmente era diferente. Até tomava banho de óculos escuros. Seu comportamento era incomum, mas ela já estava acostumada a ser olhada com estranheza. Naquela noite, Meng, bêbado, foi procurá-la. Disse que Suong havia morrido. Haram respondeu friamente: eu avisei. Meng se arrependeu profundamente. Se tivesse acreditado nela, poderia ter salvado o rapaz. Haram então sugeriu que ele fosse para casa, mas Meng bloqueou a porta dela e disse: você é um anjo enviado por Deus, e tirou os óculos dela. Meng propôs que trabalhassem juntos para salvar pessoas que estivessem prestes a morrer. Para surpresa dele, Haram aceitou. No dia seguinte, ela tirou os óculos, como se tivesse tomado uma grande decisão, e cortou a franja que cobria seus olhos há tantos anos. Mas ela não sabia que havia confiado na pessoa errada. Era a primeira vez que Haram saía sem óculos. Olhou ao redor, não viu nenhuma sombra escura, e sentiu-se tranquila para continuar. Mas alguns passos depois, viu uma sombra escura atrás de uma mãe e sua filha. Curiosa sobre a causa da morte daquela sombra, tocou nela e soube que a mulher havia morrido de doença. Haram se acalmou, aceitando que vida e morte faziam parte da natureza humana. Mas ao sair, viu um homem que mudaria o destino de todos. Ela pegou um maço de dinheiro e começou a contar. O homem sentado à sua frente não entendia o que ela planejava fazer. Então Haram disse que o dinheiro seria dele se ficasse com ela durante toda a manhã. O homem achou que ela era louca e a expulsou aos gritos, jogando o dinheiro em seu rosto e dizendo que não seria enganado tão facilmente. Haram pensou em silêncio que sua bondade não foi valorizada e decidiu não se importar mais com ele. Mas ao passar por ele, ela viu uma sombra escura atrás do homem, um sinal de que ele morreria em breve. Para descobrir o motivo da morte, Haram tocou a sombra e viu que o homem morreria em um acidente terrível. Então, lembrou-se do que Meng havia dito na noite anterior sobre cooperarem para salvar pessoas à beira da morte. Mas o próprio Meng também estava em apuros. Discutia com a namorada, Song Young, depois de mostrar-lhe uma foto que a deixou nervosa. Meng perguntou se ela havia se aproximado dele de propósito. Ela não respondeu. E ele disse que mesmo em silêncio, continuaria investigando, sem imaginar que estava prestes a morrer. No dia seguinte, quando foi trabalhar, Meng recebeu uma ligação de Haram. Ela disse que concordava com a ideia de salvar pessoas e que naquele momento havia alguém prestes a morrer. Pediu que ele fosse rápido, mas antes que pudesse passar o endereço, Meng a interrompeu, dizendo que estava ocupado e que salvar pessoas era só conversa de bêbado. Haram ficou furiosa com a resposta. Agora, só podia contar consigo mesma. Antes de sair, lembrou-se da morte do homem e decidiu provocá-lo de propósito. E como esperado, o homem ficou furioso e quis bater nela, e ela se aproximou, deixando que ele a atingisse. O homem ficou confuso e fugiu, achando que tinha encontrado uma louca. Haram tentou segurá-lo, mas ele a empurrou. Então ela arriscou a própria vida e bateu a cabeça no pé da mesa. Ao ver o sangue escorrendo de sua testa, o homem ficou desesperado, pegou suas coisas e saiu correndo. Meng apareceu correndo, tropeçou e caiu junto com ela. Antes que ele pudesse se levantar, Haram o pisou e o apressou. Pegue aquele homem. O homem acabou sendo preso injustamente. Meng perguntou: agora você pode ir embora? Mas Haram respondeu: ainda não acabou. Por meio da sombra escura, ela descobriu que o homem estava sendo controlado por alguém mau. O assassino ameaçava. Se o homem não ligasse para a família que ele queria, iria matá-lo. Haram conseguiu ver quem o assassino procurava. Antes que o homem fosse encontrado, o atirador o matou. Haram se lembrou de que o assassino usava um relógio e um uniforme militar. Isso significava que mesmo que aquele homem escapasse, alguém acabaria tomando o lugar dele. Meng, mesmo ocupado, sabia que esse caso era mais importante. Seguindo as lembranças de Haram, eles foram até o local e encontraram a pessoa que o assassino estava procurando, uma garota. Ela contou que o atirador era seu namorado. Meng confirmou que, naquela manhã, um soldado havia desertado. Para tentar mudar o destino, eles disseram à garota para se encontrar com o namorado de forma controlada. Mas Meng não sabia que, a partir desse momento, seu próprio destino também seria alterado. No restaurante, um homem com roupas estranhas entrou e sentou-se em frente à garota. Meng percebeu que o alvo havia aparecido, tomou um gole de chá e sinalizou para começar a operação. Quando o homem segurou
segurou a namorada, pedindo que ela não terminasse com ele, Mang se aproximou fingindo perguntar as horas. O homem levantou o braço para olhar o relógio e Mang segurou o pulso dele. O verdadeiro objetivo era fazer com que Haran confirmasse a identidade do alvo. Mang estava nervoso, estava em serviço há menos de um mês e precisou praticar o movimento algumas vezes antes de finalmente algemar o suspeito. O homem ficou chocado, pois ninguém sabia que ele estava fugindo do campo militar. Só então percebeu que a própria namorada o havia denunciado. Ele foi preso por deserção. Pela primeira vez, Haram sentiu felicidade em usar seu dom para salvar alguém. O homem que deveria morrer tragicamente agora estava vivo, apenas detido na delegacia. De repente, o telefone tocou e ele pediu aos policiais para atender. Esse incidente, porém, mudou completamente o destino de Mang. Pouco tempo depois, Haram foi à delegacia procurar Mang, mas não o encontrou. Enquanto esperava, viu uma foto em que Mang usava um colar, o mesmo que ela havia dado ao vizinho quando era criança. Agora entendia por que achava o rosto dele familiar. Seu vizinho de infância havia se tornado policial. Ela se culpou por só ter percebido isso agora. Mais tarde, o desertor foi libertado. Haram achou estranho. Em sua lembrança, o atirador usava o relógio no pulso direito, mas o homem o usava na esquerda. Ela perguntou à polícia onde estava a arma dele, mas ele disse que não tinha nenhuma. Ouvindo isso, Haram murmurou: "Será que eu me enganei?" Nesse momento, todos começaram a gritar. A TV noticiava um desertor armado fazendo refém, exatamente a cena que Haram havia previsto. Mas o refém era Mang. Disseram que ele havia saído para buscar a mãe, pois recebeu uma ligação do asilo pedindo que fosse buscá-la no segundo andar de um shopping. Lembrando que Haram disse que o homem morreria por ser feito refém, Mang percebeu que o destino tinha mudado. Agora era ele o substituto. Haram balançou a cabeça, já sabendo o resultado. De fato, o atirador matou 2 pessoas com um único tiro. Haram caiu no chão em desespero, culpando-se. Se não fosse por ela, Mang não teria morrido. Ela correu para casa, repetindo: "Foi minha culpa, foi minha culpa." Desesperada, começou a desamarrar os cadarços, decidida a tirar a própria vida. Enquanto isso, Mang ainda estava no hospital. Sua namorada, Son Young, que era médica, recebeu a ligação e correu até lá. Ao ver o namorado deitado, sem reação, ficou paralisada de medo. Logo se recompôs e começou os primeiros socorros, mas o coração de Mang já havia parado. Olhando o monitor do eletrocardiograma, Son Young caiu no chão chorando. Sabia que, dessa vez, ele não sobreviveria. Ao mesmo tempo, Haram também havia decidido morrer. Ela empurrou a cadeira e ficou suspensa no ar. Enquanto se enforcava, ouviu alguém dizer que Mang ainda estava vivo, mas ela estava prestes a segui-lo para o outro lado. Haram já não queria morrer, mas não sabia o que fazer. O problema era, Mang não havia morrido no local? O médico tinha confirmado a hora da morte e o corpo já havia sido levado para o necrotério. Mas a chegada de um médico misterioso mudou tudo. Esse médico encontrou o corpo de Mang e pegou uma faca para remover a bala da cabeça. No instante em que começou o procedimento, Mang acordou e sentou-se de repente, assustando o médico, que fugiu correndo. Enquanto isso, a mãe de Mang ainda chorava, incapaz de aceitar a morte do filho. De repente, o médico saiu gritando: "Ele está vivo!" Disse que acabava de ver Mang no corredor. A mãe correu, mas não o encontrou. Então revisaram as câmeras. E lá estava ele, vivo e andando normalmente. Todos ficaram em choque. Enquanto isso, Haram ainda estava pendurada, com o telefone tocando sem parar. E quem ligava para ela era o jovem que estava na frente da casa dela. Mas, por mais que chamasse, não havia resposta lá dentro. Achando que a casa estava vazia, ele se preparou para ir embora quando o cachorro começou a latir. Percebendo que algo estava errado, o jovem correu para dentro e, por sorte, salvou Haram a tempo. Ela estava quase sufocando. O cachorro lambeu-a até que ela acordou. Só então Haram percebeu que havia outra pessoa em sua casa. Ela agarrou a camisa do rapaz e perguntou se ele havia invadido a casa para roubar. O jovem explicou rapidamente que havia acabado de salvá-la. Só então Haram voltou a si por completo. O rapaz se apresentou. Era Mansu. Disse que a encontrou quando ela foi presa na delegacia. Como ela disse que via fantasmas, ele anotou o número e o endereço dela e foi procurá-la. Ele queria que ela verificasse se havia alguma sombra escura nele e no cachorro. Haram só perguntou se Mansu tinha carro. Naquele momento, ela só queria saber notícias do Mang. Por coincidência, ela viu Mang na beira da estrada, então mandou Mansu parar. Quando ia sair do carro, Mansu a segurou e perguntou se ela via alguma sombra neles. Haram respondeu que, por enquanto, estava tudo bem. Ela só se importava com Mang. Ela não sabia que Mang já não era mais o mesmo, nem sequer era o vizinho de infância que ela lembrava. Assim que Mang acordou, apertou a mão de Son Young contra o peito e perguntou por que o coração dela batia assim. Son Young pensou que ele ainda a amava, mas Mang achou que
que era problema do corpo e acenou, mandando-a ir embora. Sonyang não entendeu. Depois de acordar, Meng agia como uma pessoa totalmente diferente. Na verdade, na noite anterior, Haram havia ido até Mang e pedido desculpas por ter se metido e por tê-lo colocado em perigo, mas Mang a expulsou friamente. Ao olhar para a pulseira que ele jogou fora, Haram decidiu. Sem o médico por perto, ela foi até o leito de Mang e ficou observando seu rosto pelo telefone. Agora tinha certeza de que ele era quem procurava. Haram lembrava de quando chorava anos atrás e Mang prometeu protegê-la para sempre. Ele disse que só a amava. Eles haviam entrelaçado as mãos e selado essa promessa. Haram deu ao Mang uma pulseira na esperança de que, mesmo indo embora para o exterior, ele não a esqueceria. Depois de 10 anos separados, finalmente se reencontraram e ela pôs a pulseira de novo em Mang. Mas de repente, ele a prensou e perguntou quem ela era. Haram repetia o próprio nome, mas a cabeça de Mang doeu muito. Ela tentou explicar que haviam prometido quando eram jovens e, inesperadamente, Mang a expulsou. Haram ficou furiosa e não quis ficar ali. Ao voltar para casa, encontrou a casa revirada. Gritou e perguntou ao padrasto o que ele estava procurando. Ele acabou encontrando o que queria. Haram correu para recuperar o objeto, mas foi empurrada. O padrasto disse que só estava pegando emprestado. Desesperada, Haram apelou para o último recurso. Perguntou se ele sabia o que eram seus olhos, mas ele não se importou. Ela avisou que, se ele pegasse o dinheiro e desse menos de 10 passos, morreria. Depois disso, começou a demonstrar o poder. Por uma olhada, ele soube que ela realmente via algo. Mesmo assim, o padrasto, teimoso, disse para ela parar de fingir, porque não acreditava. Para ele, só importava o dinheiro. Haram ficou desolada, pensando em como a mãe podia ter escolhido alguém assim como o marido. No dia seguinte, ela pôs os óculos e escovou os dentes, ficando cada vez mais irritada. Não entendia por que tinha de suportar tanto bullying do padrasto, nem por que Meng não se importava com ela. Enquanto isso, Meng continuava no hospital procurando algo. Encontrou uma esfera de cristal no bolso, algo mais valioso para ele do que a própria vida. Vestiu-se e, vendo que não havia ninguém por perto, foi mexer na geladeira. Nesse instante, Haram apareceu. Meng fechou a porta da geladeira, pronto para sair e tentar outra chance de encontrar o que buscava. Mas Haram o seguiu. Meng então viu o ônibus que se aproximava e entrou rapidamente, ignorando Haram. Demorou a subir e ordenou ao motorista que seguisse, mas o motorista pediu que pagasse a passagem primeiro. Enquanto discutiam, Haram já havia entrado no ônibus e pago a passagem de Meng. Vendo isso, Meng tentou fugir, mas a porta já havia se fechado e ela ainda não ia deixá-lo em paz. Uma senhora idosa entrou no ônibus e foi apertando até chegar perto de Meng. Ele entendeu a implicação, dizendo que ficar de pé não mataria a idosa, mas ela soltou um comentário sobre os jovens de hoje. Meng criticou a falta de educação das pessoas e a idosa, irritada, jogou a bolsa nela. A bolsa acertou Haram. Ao vê-la cair, Meng aproveitou para escapar e pular para fora do ônibus. Preocupado porque tinha algo importante a fazer, Meng usou sua habilidade de teletransporte. Ele tinha convicção de que a pessoa que procurava apareceria ali. Assim, sentou-se em frente ao portão da escola, aguardando. As mulheres que passavam não ousavam encará-lo. Os homens olhavam com desprezo. No começo, Meng achou que era por estar mal vestido, até que um carro com uma campanha de modelo passou e alguém o elogiou por seu físico ao experimentar roupas. Entusiasmado, pediu o preço. O atendente digitou no computador e apareceu o valor: 2.370.000. Meng tirou o dinheiro e disse para não devolverem o troco, mas a cara do caixa mudou. Ele não sabia que aquele papel não podia ser usado no mundo dos humanos. As pessoas ao redor começaram a perguntar se ele estava são. Em uma situação crítica, Meng puxou uma cortina. O pessoal achou que ele havia fugido do acampamento, mas esperaram e, ao vasculharem, descobriram que ele havia desaparecido do banheiro feminino. Em seguida, Meng reapareceu tranquilamente, ainda experimentando roupas. Duas garotas gritaram, assustando-o. A verdade era outra. Quando Meng foi baleado, seu corpo foi tomado por um deus da morte chamado Black, preto. Black era um mensageiro do inferno, nascido de sangue puro. Sua função era encontrar as pessoas prestes a morrer, usando a esfera de cristal, e levar suas almas ao inferno. Black podia viajar pelo espaço através de portas, criaturas invisíveis aos humanos. Um dia, um colega veio correndo até Black. Ele havia encontrado a esfera da missão de Suong, o número 444, mas Suong já havia deixado este mundo. Isso significava que Suong escapou, e a única forma de escapar para o mundo humano era ingressar no corpo de alguém já morto, e isso tinha que acontecer em pares. Se um errava, o outro também se complicava. Se o supervisor descobrisse, seriam transformados em cães nas portas do inferno. Percebendo a gravidade, Black não ousou perder tempo. Precisava achar Suong rapidamente. Por coincidência, encontrou Meng, que foi baleado, e como era natural, o deus da morte executaria sua função. Black pegou a esfera e viu a imagem de Meng dentro dela. Isso significava que era hora de Meng ir para o inferno. Black sabia que Meng era policial, e de repente teve uma ideia ousada. Se quisesse trazer Suong de volta, precisaria usar
usar um corpo humano. Assim que Mang parou de respirar, Black aproveitou o momento para entrar em seu corpo. Depois de se tornar humano, Black foi encontrar seus 2 colegas, mas como falava de forma muito direta, acabou os irritando. Eles tentaram agarrar Black, mas não conseguiram tocá-lo. Enquanto isso, Haram sentia uma forte dor de estômago e chamou um carro para ir ao hospital. De repente, viu 2 sombras escuras ao lado de Mang e ficou preocupada, achando que ele estava em perigo. Pediu rapidamente que o motorista parasse o carro. Nesse instante, uma bicicleta passou em alta velocidade, empurrando Black, no corpo de Mang, contra o corrimão. A esfera de cristal caiu rolando e ele correu para pegá-la. Haram viu Mang correndo para o meio da rua e o alertou para tomar cuidado. Dentro da esfera, a imagem de Haram apareceu novamente e Black percebeu que já a conhecia de muito tempo atrás. Naquela época, ele estava em uma missão. O alvo principal era o homem dentro do carro, pois havia chegado a hora dele morrer. Mas o homem, sem saber, foi comprar café para a namorada. Ironicamente, a vendedora era Haram. Haram cobriu o rosto, não por vergonha do ex-namorado, mas porque via uma sombra escura atrás dele. Black percebeu Haram e notou algo estranho em seus olhos. De fato, Haram pediu ao ex-namorado que esperasse um pouco antes de sair. Para que a missão ocorresse conforme o plano, Black estava prestes a levar o ex-namorado de Haram, mas ela o tocou e pediu que esperasse 3 minutos antes de sair. Black ficou confuso, mas por sorte o ex-namorado não obedeceu. Assim que saiu pela porta, foi atropelado e morreu. Haram já havia previsto que algo ruim aconteceria. Achando que a missão estava concluída, Black não deu mais atenção. Mas agora, ao ver a imagem de Haram dentro da esfera, percebeu que sua próxima tarefa era levar a alma dela para o inferno. Mesmo assim, Black pensou que talvez Haram pudesse ajudá-lo. Então fechou rapidamente a esfera. Logo em seguida, um carro veio em sua direção. Haram correu para salvá-lo, mas acabou desmaiando. Como a missão era levar a alma de Haram, Black tomou uma decisão. Levaria Haram para casa, já que ainda não encontrou Suong e, portanto, não podia levá-la para o inferno. Ao olhar para a corda pendurada em seu quarto, Black entendeu que a vida dela não era nada fácil. Decidiu então encontrar Suong o mais rápido possível, para que Haram pudesse morrer em paz. Um dia, Black foi até a escola procurar Suong, acreditando que ele apareceria para ver a irmã. Nesse momento, viu um estudante agindo de forma estranha, e esse estudante já estava morto havia algum tempo. Por que então estava vivo? Black puxou uma aluna e perguntou, e ela explicou que o garoto Jung-woo havia morrido por perder a posição, mas teve sorte. Caiu em uma árvore e sobreviveu. Black passou a suspeitar que Suong havia possuído o corpo de Jung-woo. Enquanto isso, Haram arranjou um novo emprego vendendo seguros, usando sua habilidade para saber se uma pessoa estava segura ou não. Seu próximo cliente era a filha de um empresário. Então ela foi investigar na escola, coincidindo com a presença de Black lá. Os dois ficaram surpresos ao se verem. Black perguntou por que ela estava ali. Haram olhou novamente para a sala de aula e viu uma sombra escura em Jung-woo. Black ouviu ela murmurar e perguntou o que estava dizendo. Haram disse que sabia, mas ele insistiu. Você enxerga fantasmas, não é? Por que está fingindo? Haram, porém, não sabia que aquele Meng à sua frente não era o mesmo de antes, e sim um mensageiro do inferno. Foi então que Black se lembrou da morte do ex-namorado de Haram e passou a acreditar que ela realmente podia ver espíritos. Black queria usar os olhos dela para encontrar a alma de Suong. Ele segurou o pescoço de Haram e perguntou em qual aluno ela via a sombra. Haram apontou para o estudante perto da janela. Imediatamente, Meng, Black, colocou uma arma na cabeça de Jung-woo, querendo forçar a alma de Suong a sair. Mas Black percebeu que não era a pessoa que procurava. A alma implorou por misericórdia, mas Black não se comoveu. O espírito o ameaçou novamente, mas Black era um deus da morte. Por que teria medo de uma alma comum? Black fingiu medo e ordenou que o espírito voltasse para o corpo de Jung-woo. Quando a alma entrou e estava prestes a sair novamente, Black o agarrou pela gola, sabendo que se uma alma possuísse outro corpo e morresse pela segunda vez, perderia todas as lembranças, inclusive de quem Black era. Naquela noite, Haram entregou o contrato de seguro a um cliente VIP e usou seus olhos especiais para protegê-lo, sem sombra, sem problema. Depois, foi a uma loja de conveniência comprar água. Quando se virou, viu um garotinho comendo algo sozinho. Procurou os pais, mas não os encontrou e achou o comportamento do menino estranho. O dono da loja ouviu o barulho e veio ver. Haram perguntou se o menino era filho dele. O dono negou imediatamente. Ela percebeu então que o garoto parecia perdido e perguntou onde ele morava. O menino levou Haram para fora. Quem olhasse de fora pensaria que ela estava o incomodando, então decidiu levá-lo à delegacia. Notando que ele estava sem meias, ela lhe deu as suas. Logo, a polícia conseguiu contatar o pai do menino e avisou que ele chegaria em breve. Nesse momento, o garoto disse que queria ir ao banheiro, mas acabou urinando nas calças. Haram, sem alternativa, lavou a roupa dele. Ao voltar, sua mão encostou na sombra escura do menino e uma visão surgiu diante dela. Viu o garoto trancado em uma mala e sendo enterrado vivo. Pouco depois, o pai chegou. Quando ele se abaixou para abraçar o filho, Haram o empurrou, deixando-o confuso. Irritada, ela acusou o casal de não cuidar bem da criança. Eles se curvaram e pediram desculpas várias vezes. A
polícia explicou que o garoto costumava fugir para brincar, e Haram mudou de opinião sobre os pais. O pai abraçou o menino e a família foi embora. Haram ia se levantar quando viu uma carteira no chão. Era do pai do menino. Correu atrás deles para devolver, avisando que cuidassem melhor da criança e não a deixassem sozinha. Os pais agradeceram, embora estranhassem as palavras dela, mas Haram ficou parada, olhando fixamente para a sombra escura do menino, incapaz de se acalmar. No dia seguinte, acordou cedo e foi até a casa do garoto, decidida a impedir o criminoso. Viu o pai sair para o trabalho e logo depois, um homem estranho o seguindo. Era o professor do menino. O professor disse que o garoto não ia à escola há dias e veio visitá-lo. Sabendo disso, Haram perguntou se ele já viu alguém com a mão enfaixada. Antes que pudesse terminar, um ciclista escorregou numa casca de banana e o professor se feriu ao tentar proteger Haram, justamente na mão. No hospital, ao ver o curativo familiar, Haram ficou desconfiada e o seguiu. Suspeitava que ele fosse o assassino, mas o curativo não escondia nenhuma marca. Haram ficou extremamente confusa. Black, acompanhando tudo por GPS, procurou Haram. Queria usar os olhos dela, que podiam ver espíritos, para encontrar quem procurava. Então viu um menino saindo de casa, seguido por 2 ceifadores. Black teve a ideia de seguir os ceifadores para impedir que Haram enlouquecesse novamente. Haram, por sua vez, seguiu o professor até a escola e viu como ele tratava os alunos com gentileza, achando que tinha suspeitado à toa. Ela estava prestes a ir embora quando ouviu o som de um carimbo que o aluno usava para selar um documento para o professor e, ao ouvir o som do carimbo, Haram ficou apreensiva. Mas a cena seguinte foi ainda mais surpreendente. O professor deixou o carimbo cair sem querer e um aluno travesso o pegou e carimbou bem em cima do curativo da mão do professor. Agora, Haram teve certeza de que ele era o assassino que mataria o menino. Ela rapidamente pegou o celular e filmou o rosto do professor. Do outro lado, Black seguia o garoto até uma área residencial. O menino não entrou, mas subiu por um cano. O professor viu pela câmera que o garoto havia invadido sua casa e, temendo que seu segredo fosse descoberto, correu para lá. Haram viu o professor saindo e o seguiu, ligando para seu chefe Mansur para investigar sua identidade. Descobriram que o professor havia sido preso por abuso infantil e gravação de vídeos com crianças em Paris. Haram ficou chocada ao ouvir isso e o seguiu rapidamente. Mas, ao chegar no cruzamento, quase foi atropelada por um carro por não olhar a estrada. Ela pediu desculpas ao motorista, mas quando se virou novamente, o professor havia desaparecido sem deixar rastros. Então, ela subiu até o telhado para ter uma visão melhor e finalmente o viu puxando uma mala para fora do prédio. Haram ligou para o pai do menino e descobriu que o filho não estava em casa e que o pai o procurava. Haram insistiu que o garoto estava dentro da mala do professor. Quando ele colocou a mala no carro e se preparava para sair, Haram correu e bloqueou o carro. Ela agarrou a cabeça dele e mandou abrir o porta-malas. O professor reagiu, empurrou Haram no chão e acelerou, mas Haram, sem hesitar, subiu no capô do carro, forçando-o a parar. Claro que ele não desistiu. Continuou acelerando e freando até que Haram caiu ao chão pela força. Enquanto o professor pensava no que fazer, Haram se levantou e o confrontou. O vidro do carro prendeu o braço dela e ele a arrastou com o carro. Ela gritava para que ele parasse, mas ele não ouvia. Afinal, Haram havia descoberto seu segredo. Nesse momento, Black apareceu e, com as 2 mãos levantadas, bloqueou o carro. O veículo bateu violentamente e o professor, em pânico, congelou. Black caminhou até ele com uma expressão cheia de autoridade. Antes que o professor pudesse sair, Black o puxou e o socou várias vezes no rosto, batendo sua cabeça contra o carro. Em seguida, continuou desferindo socos até deixá-lo inconsciente. Haram correu para abrir o porta-malas e, ao abrir a mala, ficou surpresa ao encontrar uma menina dentro. Ambos ficaram confusos. O garoto havia invadido a casa do professor para salvar a garota, mas quando tentou fazê-la descer, ela hesitou, assustada. Nesse momento, o professor voltou, a puxou para dentro e, no susto, o menino caiu de um andar alto. A comoção atraiu a atenção dos vizinhos. O professor tentou colocar a garota inconsciente dentro da mala, mas ela lutou e o mordeu. Enfurecido, ele a empurrou e acabou batendo sua cabeça contra o batente da porta. Pensando que ela havia morrido, colocou seu corpo na mala. O garoto foi levado de ambulância ao hospital a tempo e Black testemunhou tudo. Depois, a menina também foi levada ao hospital. Felizmente, seu estado não era grave. A menina não tinha pais, apenas uma avó com Alzheimer, incapaz de cuidar dela. O professor pervertido foi preso e levado pela polícia. Achando que tudo havia terminado, Black pegou a mão de Haram e disse que precisavam encontrar Suong, mas Haram reclamou de dor. Black achou que ela estava fingindo, mas ela respondeu irritada: "Eu não sou criminosa. Por que você segura minha mão assim?" Black tentou se conter, pois precisava dela, mas Haram insistiu em ir à casa do menino para confirmar se a sombra escura havia desaparecido. Black pensou que, com o criminoso preso, isso seria óbvio, mas não pôde fazer nada diante da teimosia dela. Ao chegar, Haram viu que não havia mais sombra escura no garoto e suspirou aliviada. Mas ela não sabia que aquele não era o menino que salvou. O verdadeiro já estava morto. Na noite anterior, o pai, tomado de ódio pelo filho idiota, havia o matado friamente.
mente. Mais tarde, Haram foi visitar uma cliente VIP da companhia de seguros. Não viu nenhuma sombra, mas infelizmente a mulher morreu em um acidente de trânsito. Descobriu-se que dias antes, o diretor Han havia visitado a casa da vítima para investigar. Ao ver uma foto de infância da mulher, um ceifeiro da morte apareceu atrás dele. Era porque Han já a conhecia do passado. A vítima sofria de problemas mentais, mas trabalhava meio período em um hotel para se sustentar. De volta ao escritório, Han comparou a foto com um vídeo e notou que o homem que fazia uma transação com ela usava um relógio específico. Ele então encontrou o diário de investigações do pai de Haram, que mencionava essa mesma mulher. Han não imaginava que isso lhe custaria a vida. No dia seguinte, ele foi até o presidente da empresa. Lembrava-se de que, 10 anos atrás, o homem usava aquele mesmo relógio. O presidente mostrou o pulso, mas o relógio não estava lá. Han estranhou, pois tinha certeza do que viu. Então, o filho mais velho do presidente entrou e cumprimentou-o calorosamente. Han percebeu que o relógio estava agora no pulso do filho, Manho, e perguntou onde estava o relógio de borboleta que antes pertencia ao pai. Manho respondeu calmamente: "Aquele relógio agora é meu." O diretor Han ficou chocado. Então Man-ho era o homem que havia feito a transação com a garota. Para não levantar suspeitas, ele fingiu que nada havia acontecido e saiu tranquilamente. Assim que deixou o prédio, ligou para a polícia criminal dizendo que tinha algo importante a relatar. Enquanto isso, Man-ho saiu pensativo. No caminho de volta, o diretor Han estava tão concentrado analisando as provas que trazia nas mãos que não percebeu um caminhão vindo em sua direção. O veículo o atingiu violentamente. Um homem misterioso desceu do caminhão, retirou o celular do bolso e informou. O incidente foi resolvido. Afinal, aquilo não foi um acidente. No dia seguinte, a polícia encontrou um caderno, uma foto e um panfleto de hotel no carro do diretor Han. Mansu foi tirar satisfação com Haram, porque ela havia garantido que não havia nenhuma sombra escura atrás do diretor. E mesmo assim, ele morreu. Haram também não soube explicar. Disse que, se não estivesse com ele 24 horas por dia, era impossível garantir. O verdadeiro culpado era o homem com o relógio de borboleta, que naquele momento assistia a um vídeo de uma bela jovem. Depois de apreciar o vídeo, ele ordenou que os seguranças prendessem a garota. Mas quem era essa garota que havia feito um acordo com aquele homem misterioso? No dia seguinte, Black não esperou Haram na porta como de costume. Inesperadamente, ela tropeçou ao andar e caiu. E em vez de ajudá-la, Black desviou o olhar e ainda comentou que ela estava com os nervos abalados, pedindo para que apenas o seguisse. Haram ficou indignada por ele não tê-la ajudado, mas quando percebeu que ele realmente não voltaria, chamou-o de volta. Black, agora um deus da morte, só queria usar os olhos de Haram para encontrar a alma de Suong. Haram perguntou por que ele estava seguindo aquela mulher, e Black respondeu que ela era suspeita de uma série de assassinatos em série. Haram ficou surpresa. A mulher parecia tão gentil. Black explicou que quanto mais cruéis fossem os métodos de um assassino, mais comum e inofensiva seria sua aparência. Determinada, Haram decidiu usar seus dons para servir ao povo. Então, um homem de jaqueta de couro preta passou de moto em frente à mulher suspeita. Black pediu a Haram que olhasse com atenção se havia uma sombra escura atrás dele. Haram não viu nada de estranho. Então Black mandou que ela se aproximasse mais. Quando chegou perto, Haram viu claramente a sombra escura. Ela quis chamá-lo de volta, mas ele já havia saído do campo de visão de Black. Os dois correram atrás do motociclista, mas durante a perseguição, Haram caiu e gritou por ajuda. Black, porém, foi bloqueado por alguns capangas, os mesmos que Muogang havia espancado anteriormente. Black queria continuar a perseguição, mas como eles não deixavam passagem, acabou lutando com todos. Quando finalmente os derrubou, o homem já tinha fugido. Em seguida, Black entrou em um restaurante e viu a irmã mais nova de Suong. Havia também um homem a observando intensamente e Black achou que fosse Suong, então correu e agarrou o sujeito. Haram chegou logo depois. Black pediu que ela verificasse se havia uma sombra escura atrás dele, mas Haram disse que não. Black insistiu para que olhasse melhor. Ela observou o capacete do homem e percebeu que Black o havia confundido com o motociclista anterior. Percebendo o erro, Black saiu rapidamente. Mais tarde, eles se sentaram para comer juntos, e o que aconteceu a seguir deixou Haram envergonhada. Ela queria que Black experimentasse o ensopado picante do restaurante e até tentou alimentá-lo com os próprios hashis. Vendo que ele recusava, ela mesma comeu o pedaço. Observando o quanto ela saboreava a comida, Black segurou o queixo de Haram e limpou com o polegar o molho que ficou em seus lábios. As alunas na mesa ao lado suspiraram admiradas com o gesto. Black estava prestes a pegar um guardanapo, mas mudou de ideia. Quis provar o gosto do molho. Haram ficou vermelha de vergonha, enquanto Black, encantado com o sabor, parecia não notar nada além da comida. Uma das estudantes perguntou à irmã de Suong por que o motociclista havia dado dinheiro a ela. A pergunta atraiu a atenção de Black. Enquanto Haram se levantava para lavar as mãos, a irmã de Suong comentou que odiava o homem que aparecia na TV, pois seu irmão era gerente daquele bar. Black olhou para a televisão e pensou que Suong certamente procuraria vingança contra aquele homem. Por isso,
Acreditou que ele poderia ter possuído algum corpo humano para se aproximar. Tratava-se de uma grande festa de Halloween, frequentada por pessoas ricas. Haram entrou com uma maquiagem pesada. Queria garantir que seus clientes VIP estivessem seguros. Enquanto tirava fotos com seu chefe, Black também apareceu, elegante e atraente, surpreendendo-a. Black sabia que o homem da TV, Gun-woo, estava ali e tinha certeza de que Suong apareceria para se vingar. Ele começou a observar o salão quando um homem mascarado esbarrou nele e, aproveitando o momento, pegou o celular de Black sem que ele percebesse. Pouco depois, Suong recebeu uma ligação. O mascarado usava o telefone de Black para chamá-la, mas a voz não era a de seu namorado. Ele disse a Sun Young que se quisesse salvar o namorado, deveria ir até ali imediatamente. O homem chamado Gun-woo chegou pouco depois, e a festa começou oficialmente. Black observava tudo de cima quando Sun Young se aproximou dele, sem perceberem que estavam sendo seguidos. Ela disse ao Black que iria estudar nos Estados Unidos e veio se despedir. Antes de sair, tentou beijá-lo. Haram, ao ver a cena, ficou com ciúmes, mas Black a afastou, pois ele não era mais Meng, era um deus da morte. De repente, alguém desligou o disjuntor, mergulhando o salão na escuridão. Black olhou para baixo e percebeu que Sun Young havia desaparecido. Haram ficou ali parada, confusa e tensa, quando alguém passou por ela e esbarrou de leve. Seu dom especial a alertou. Aquela pessoa estava prestes a morrer, mas, como estava tudo escuro, ela não conseguiu ver quem era. Logo depois, a energia voltou e as luzes da festa se reacenderam. Ela queria muito encontrar essa pessoa. Black não viu Sun Young, então caminhou curioso para dentro. Um homem mascarado esbarrou em Black e ele percebeu que o sujeito estava ferido. Black teve a sensação de que aquele era o mesmo homem que o havia atacado antes, então começou a persegui-lo. Ele interceptou um caminhão, mas a pessoa que procurava não estava lá. Nesse momento, o homem mascarado fugiu dirigindo e Black rapidamente foi atrás. O alvo do mascarado, porém, era Sun Young. Ao passarem por um túnel, Black atravessou o cano e entrou no carro do mascarado. O homem girou o volante bruscamente para derrubá-lo, mas Black se segurou firmemente, sentado com calma. Ele deu um soco forte no para-brisa, abrindo um buraco, e agarrou o volante. O mascarado atingiu sua mão e, vendo que não adiantava, acabou mordendo Black. Sun Young assistia a tudo. Black soltou o cinto de segurança, segurou a cabeça do mascarado e abateu contra o volante, mas o homem escapou rapidamente e pisou no freio de repente. Black caiu com a força da inércia, mas saiu ileso. Furioso, partiu para cima do mascarado, que o atacou de surpresa. Black foi espancado até cuspir sangue. Mesmo assim, Black revidou e dominou o inimigo, pisando em seu rosto. O mascarado, porém, pegou uma faca escondida e cortou a perna de Black. Depois o esfaqueou no estômago. Aproveitando a vantagem, empurrou Black contra o parapeito e ele caiu da ponte. O sangue escorria sem parar do corpo de Meng. Sun Young foi capturada pelo mascarado. Black abriu os olhos e percebeu que não conseguia sair do corpo de Meng. Ele foi até o banheiro, confuso por não conseguir se libertar, e puxou a faca. Nesse momento, Haram entrou. Black, sem querer que ela o visse sofrendo, empurrou-a para fora. Haram disse que havia visto uma sombra escura e queria ajudá-lo a encontrá-la. Black pediu que ela o esperasse um pouco. Depois de se lavar, saiu e a puxou para fora. Desde o retorno, Haram se sentia inquieta, pois havia visto alguém beijando Meng na festa. Mais tarde, Black perguntou a seus colegas por que, mesmo após ser esfaqueado e cair na água, não conseguia sair daquele corpo. Na verdade, o deus da morte chamado Green, o verdadeiro vizinho de Haram, sabia o motivo. O corpo que Black usava pertencia ao irmão mais novo do vizinho. Como não encontraram o corpo do irmão, o deus da morte não se lembrava de quem era. Green, porém, não contou nada a Black e apenas disse que também não sabia o motivo. Enquanto isso, o mascarado levou Sun Young a um armazém antigo e a espancou brutalmente. O homem misterioso com o relógio de borboleta ordenou ao mascarado que encontrasse Black. Ele queria viver e ver as pessoas morrerem. Se alguém morresse, ele precisava ver o cadáver. No dia seguinte, Black se vestiu de forma elegante e saiu para procurar Haram, mas de repente percebeu que não conseguia mais se teletransportar. Lembrou-se do que Grimm disse. Esse era um efeito colateral. Ele estava se tornando humano, e humanos não podiam se teleportar. Do outro lado, o mascarado observava, surpreso ao ver que Black ainda estava vivo. Como não podia se teletransportar, Black foi até a casa de Haram a pé. Achou uma chave no bolso e entendeu que precisava encontrar o carro de Meng para se reunir com ela. Depois de um tempo, finalmente encontrou o veículo e entrou, tentando dirigir, mas ficou sem saber como dar partida. Quando era criança, Haram teve uma visão parecida. Um menino tirou seus óculos escuros e naquele instante ela viu a cena de sua morte futura. Apavorada, não soube o que fazer. O garoto olhou para o relógio e disse que estava atrasado, saindo às pressas. Haram tentou alcançá-lo para avisar sobre a sombra, mas de repente viu uma sombra escura atrás de todos os alunos, o que significava que todos morreriam. O menino perguntou se ela estava se sentindo mal e Haram apenas segurou sua mão e disse
disse para ele não ir ao cinema no dia seguinte. O garoto estranhou, perguntando se ela falava sobre a sessão de cinema para a qual foi convidado no dia seguinte. Haram percebeu que algo terrível aconteceria e insistiu para que ele não fosse. Outro aluno o apressou, dizendo que ele se atrasaria, e o menino ignorou o aviso de Haram, e foi assim mesmo. Os pais do garoto não eram ricos, e venderam suas alianças de casamento para comprar os ingressos do cinema para o filho. Mas por causa disso, nunca mais o viram novamente. Exatamente como Haram havia previsto. No dia seguinte, o cinema desabou. Nenhum dos 300 estudantes sobreviveu. Os pais do menino chegaram cambaleando ao local e perguntaram se o nome do filho estava na lista de mortos. Mas, surpreendentemente, o nome dele não estava lá. Aliviados por um instante, mal tiveram tempo de respirar quando a polícia trouxe uma caixa e pediu que confirmassem se aquilo pertencia ao filho. Quando o pai, Tai Chol, abriu a caixa, a mãe desabou em lágrimas. Dentro havia a mão do filho, e nela o anel de casamento que ele havia resgatado dos pais. Algum tempo depois, os pais dos alunos mortos foram ao governo exigir uma investigação sobre o desastre que matou os 300 estudantes. Mas o responsável pelo cinema não estava mais vivo. Dizia-se que o dono do cinema havia morrido em um acidente de carro, então o caso foi encerrado ali mesmo. Agora, anos depois, Haram esbarrou acidentalmente em um homem e sentiu que ele seria morto por alguém com um relógio de borboleta. Ela não sabia, porém, que aquele homem era Tai Chol, o pai do garoto. Logo depois, ela foi ao encontro do presidente da empresa. O chefe, sem querer, empurrou Haram em direção ao presidente, e ela sentiu imediatamente que o homem estava prestes a morrer. O homem com o relógio de borboleta havia desconectado o tubo de oxigênio dele. Para descobrir quem era essa pessoa, Haram levou Black até a casa de Tai Chol. Lá, encontrou uma foto sobre a mesa e percebeu que aquele homem era o pai do garoto. Em seguida, foram procurar o melhor amigo dele, Min-suk, e perguntaram se o tinha visto recentemente. Min-suk contou que, desde o desabamento de 15 anos atrás, o desastre que matou 300 estudantes, nunca mais viu Tai Chol. Percebendo algo estranho, Black deixou cair uma xícara propositalmente no pé de Min-suk. O homem rapidamente tirou o sapato e trocou de meia, o que fez Black perceber que as pegadas na casa de Tai Chol eram idênticas às do sapato de Min-suk. Haram também percebeu que Min-suk conhecia o pai de Mansu, tornando-o ainda mais suspeito. Os dois decidiram segui-lo discretamente e o viram entrar em uma mansão. Para confirmar se ele era o assassino, precisavam descobrir se possuía o relógio de borboleta. Black pediu para Haram esperá-lo no carro e entrou para investigar. Depois de procurar com cuidado, encontrou o relógio dentro de um armário, exatamente o mesmo usado pelo assassino. Mas seria Min-suk mesmo o culpado? Durante a busca, Black acabou derrubando alguns documentos, provas de que Min-suk havia desviado o dinheiro destinado às famílias das vítimas. Haram percebeu que aqueles papéis eram os mesmos que Tai Chol vinha tentando encontrar havia muito tempo, o que explicava por que Min-suk quis matá-lo. Min-suk foi preso, e os dois foram ao hospital para confirmar se Tai Chol era o homem com o relógio. De repente, Black viu um caminhão, o mesmo veículo que Tai Chol dirigia. Enquanto Haram entrava, Black notou que Tai Chol saía do hospital, seguido por dois ceifadores, deuses da morte. Ele se lembrou do que havia acontecido na casa dele. Min-suk o atacou, mas Black foi mais rápido e o derrubou. Quando perguntou sobre o relógio, Min-suk confessou que o havia roubado, dizendo que o pegou na casa de Tai Chol. Black então percebeu que o verdadeiro culpado ainda estava solto. Ele seguiu Tai Chol até um armazém e o encontrou mantendo alguém em cativeiro, com dois ceifadores ao lado. Naquele momento, Black lembrou-se do que Haram disse na noite anterior, que quando as luzes se apagaram, ela viu uma sombra escura e alguém amarrado. Tudo fazia sentido. A pessoa em quem Haram esbarrou estava sendo sequestrada. Perto dela, havia uma pilha de explosivos. Black tentou impedir Tai Chol, mas foi descoberto. Ao perceber que ele era policial, Tai Chol desconfiou e ligou para as autoridades. Black, como deus da morte, não podia tolerar que um humano o ameaçasse com uma faca. Ele rapidamente o imobilizou contra a parede. E nesse momento o relógio de borboleta caiu no chão. Enquanto isso, Haram visitava a esposa de Tai Chol e viu uma sombra escura perto dela. Tentou tocá-la, mas o médico a afastou para um exame, derrubando um porta-retratos. Ao pegá-lo, Haram viu uma foto. Era do antigo dono do cinema. Do outro lado, Black perguntou a Tai Chol de quem era o relógio. Ele respondeu que era o relógio do filho do dono do cinema. Mas o assassino que usava aquele relógio era realmente o mesmo homem responsável pela tragédia? A esposa de Tai Chol acreditava que o dono do cinema fingiu sua morte para escapar da punição. Determinada, viajou para o exterior e começou a trabalhar como empregada da segunda esposa do dono do cinema, esperando o dia em que ele apareceria novamente. Depois de muitos anos, ela finalmente conseguiu e tirou fotos como prova. 15 anos após a tragédia, Tai Chol sequestrou o filho do dono do cinema para se vingar da morte do seu próprio filho, mas acabou
sendo pego por Black. Ele contou tudo o que havia acontecido nos últimos 15 anos e revelou que os explosivos sobre a mesa eram falsos. O sequestro foi transmitido pela TV como isca para fazer o verdadeiro dono do cinema se revelar. Black fingiu cooperar, mas quando relaxou a guarda, Tae-chol usou um bastão elétrico para deixá-lo inconsciente. Logo depois, Tae-chol apareceu na televisão da cidade, revelando ao público que o dono do cinema ainda estava vivo. Haram também viu a transmissão e contou a Mansu o que viu. Ao descrever o local, Mansu percebeu que nas proximidades não havia nenhuma estrada com carros e deduziu rapidamente que o sequestro acontecia em um armazém isolado. Eles correram para lá. Tae-chol esperou por muito tempo, mas o dono do cinema não apareceu. Então pressionou o botão de detonação. O homem misterioso também apertou o botão. Ao ver que Haram estava em perigo, Mansu correu desesperadamente para salvá-la, mas foi atingido na cabeça por pedras. As portas de vidro se estilhaçaram e um enorme incêndio começou. Depois, eles acordaram. Haram lembrou que o filho do dono do cinema estava em perigo. A perna de Mansu estava presa sob uma pilha de pedras. Black também acordou e viu que o lugar havia explodido. Haram correu até o garoto e viu que ele havia parado de respirar. Quando ela tirou o capuz, ficou surpresa ao ver a esposa de Tae-chol. Tae-chol ficou chocado e não entendeu. Afinal, o explosivo era falso. Como poderia ter explodido? Acontece que a pessoa misteriosa estava por trás de tudo e trocou o explosivo falso por um verdadeiro, além de ter substituído a esposa de Tae-chol pelo filho do dono do cinema. A pessoa misteriosa matou a esposa de Tae-chol e mostrou isso a ele. Tae-chol ficou profundamente arrependido ao ver sua esposa morta. A polícia chegou apenas naquele momento e apontou as armas para Tae-chol. Sem vontade de viver, Tae-chol estava prestes a apertar o botão quando foi alvejado várias vezes pelos policiais. Antes de morrer, Tae-chol colocou a foto do filho do dono do cinema na mão de Black e morreu em dor e arrependimento. Black subiu em um lugar alto e anunciou que o dono do cinema ainda estava vivo. Sua foto se espalhou por todo o país e por toda Seul. Ele havia forjado a própria morte, mas o governo confirmou que ainda estava vivo. Um mandado de prisão foi emitido em todo o país. A alma da esposa e Tae-chol viram essa cena, se curvaram para agradecer ao Black e seguiram o deus da morte para o inferno. O dono do cinema tentou escapar, mas foi morto por uma pessoa misteriosa. Black viu 2 mensageiros do inferno seguindo a garota Young-hee. Quando Haram estava prestes a ir embora, Black a abraçou. Diante dessa atitude, Haram ficou confusa. Black acreditava que ela não podia atrapalhar o trabalho de seus colegas mensageiros do inferno. Depois que Young-hee partiu, Black a deixou ir. Nesse momento, Haram viu uma sombra negra atrás da garotinha e se aproximou para tocá-la. Descobriu que a menina havia sido levada por alguém deste mundo. Logo depois, a mãe da garota também apareceu. Haram tocou novamente a fumaça negra e percebeu que a mãe havia pulado do prédio com a filha nos braços. Essa cena deixou Black profundamente impotente. Young-hee reconheceu Haram como funcionária de Mansu e contou que Mansu havia armado uma armadilha para abusar dela no Halloween. Então Haram foi até o chefe e, assim que o viu, deu-lhe um tapa no rosto. Ela o repreendeu por ter abusado de Young-hee naquele dia. Nesse momento, Mansu viu na TV uma notícia o acusando de assédio e ficou confuso sem entender nada. Haram queria forçá-lo a confessar, mas ele se recusou. Quando voltou à empresa, Mansu foi cercado por repórteres. Ele se posicionou diante da mídia e declarou que Young-hee o havia difamado, prometendo que ela pagaria pelo que fez. Enquanto isso, Young-hee andava pela rua e viu sua filha ser chamada de menina má pelos colegas, o que a fez chorar. Young-hee foi consolar a filha e puxou o garoto para que pedisse desculpas, mas a mãe do menino apareceu e empurrou Young-hee ao chão. A mulher a insultou, dizendo que ela era uma mãe inútil e trapaceira. Isso deixou Young-hee furiosa. A mãe do garoto ainda a acusou de ter um filho e, mesmo assim, acusar outros de agressão. Incapaz de se conter, Young-hee agarrou o cabelo da mulher e as duas começaram a brigar. A filha correu até Black e implorou que ele salvasse sua mãe, oferecendo até seu único pirulito. Mas Black, frio, não a ajudou. Pouco depois, o advogado apareceu e entregou a Young-hee um acordo. Se ela assinasse, receberia 10 bilhões de wons. O acordo exigia que ela admitisse ter seduzido Mansu e que os ferimentos em seu corpo foram auto-infligidos. Young-hee recusou esconder a verdade e decidiu apelar ao público por justiça. O advogado então ameaçou que ela iria para a prisão e ainda usou a filha como chantagem. A menina ouviu tudo e no dia seguinte foi até Mansu implorar o perdão da mãe, assinando o acordo em seu lugar. Mas Mansu recusou, pois não sabia que o advogado havia proposto o acordo. Furioso, ele ligou para o advogado para brigar e depois procurou os amigos que estiveram na festa de Halloween. Eles disseram que ele havia entrado no quarto de Young-hee naquela noite. Mansu então foi até Gan-woo para perguntar sobre o caso. Gan-woo contou que viu Young-hee pular do andar superior para o quintal, toda ferida, e também viu uma pessoa coberta de tinta verde brilhante. Essa pessoa era Mansu. Sem conseguir provar sua inocência, Young-hee deixou
uma mensagem no terraço e se preparou para pular com a filha. Nesse momento, Haram e Mansu chegaram. Mansu se ajoelhou diante de Young-hee, confessou que a havia violentado e implorou que ela não morresse, que ele se entregaria. A sombra escura atrás de Young-hee desapareceu imediatamente. Young-hee olhou o ferimento no pescoço de Mansu e disse que ele não era o culpado, pois o homem que a atacou tinha uma cicatriz no lado direito do pescoço. Só então Mansu percebeu que havia sido enganado. Ele estava bêbado naquela noite e Gan-woo havia mentido. Nesse momento, Haram viu novamente a sombra negra atrás de Young-hee e Mansu, sinal de que ambos estavam prestes a morrer. Ela tocou a fumaça negra e Mansu segurou sua mão, pedindo que cuidasse de Young-hee, pois ele descobriria a verdade. Haram levou Young-hee à delegacia, o único lugar seguro. Ela pediu a Black que protegesse Mansu, pois viu a sombra negra atrás dele. Disse também que Mansu seria enforcado por uma pessoa misteriosa, cuja falange do dedo médio havia sido mordida por um cachorro. Então Haram teve uma crise de asma e Young-hee implorou para voltar para casa buscar o remédio. Haram lembrou-se da cena da morte de Young-hee e decidiu ir buscá-lo ela mesma. Enquanto isso, a pessoa misteriosa usava uma corda para enforcar Mansu. Tudo foi visto pelos mensageiros do inferno e por Black. Em instantes, Mansu parou de respirar. Black apenas observou, pois como mensageiro do inferno, não podia interferir na vida e na morte dos humanos. Quando o assassino pensou que havia conseguido e tentou fugir, Black apareceu diante dele e os dois começaram a lutar. Black olhou atentamente e percebeu que aquele não era o homem sem o dedo médio. Então viu uma linguiça próxima e entendeu que Haram havia se enganado. O homem misterioso aproveitou a distração para dar um chute em Black, jogando-o no chão e fugiu rapidamente. Black tentou persegui-lo, mas Mansu usou a perna para segurar o pescoço de Black e implorou que ele o salvasse. Foi só então que Black percebeu que Mansu ainda estava vivo. Os dois mensageiros do inferno sentaram-se na cama e riram. Enquanto isso, Haram procurava remédio na casa de Young-hee. De repente, um homem misterioso apareceu atrás dela. Haram sentiu algo estranho, mas já era tarde. O homem usou uma corda para estrangulá-la. Em poucos instantes, Haram desmaiou, incapaz de resistir. Então, o homem arrastou seu corpo pelas pernas e a colocou dentro da banheira. Pegou uma faca e se preparou para forjar a morte de Haram. Por sorte, Haram acordou a tempo. Pegou a mangueira de água e atingiu o homem misterioso na cabeça, ferindo-o. Em seguida, ligou a água quente e a borrifou diretamente no rosto dele. Mesmo assim, o homem conseguiu segurá-la e pressioná-la dentro da banheira. Após alguns minutos de luta, Haram desmaiou de exaustão. Nesse momento, Young-hee voltou para casa, pegou a mangueira e acertou o homem misterioso na cabeça novamente. Depois, ajudou Haram a sair da água. Acontece que, depois que Haram saiu da delegacia, Black não quis que ela se envolvesse mais com os mensageiros do inferno, então libertou Young-hee e sua filha. Haram acordou, mas o homem misterioso empurrou a filha de Young-hee e fugiu. Haram sentiu que Young-hee e sua filha ainda estavam em grande perigo, então levou as duas para a casa de Black. Young-hee contou que o homem que a violou tinha cheiro de artemísia, mugwort. Haram lembrou que no dia de Halloween, o sobrinho de Mansu, Sangman, também tinha o mesmo cheiro. Então ela foi ao quarto de hospital de Sangman e viu as marcas de arranhões em seu pescoço, deixadas por unhas. Só então ela entendeu que tudo havia sido causado por ele. Haram se preparou para prender Sangman e fazê-lo confessar. Enquanto isso, Black voltou para casa e percebeu que sua gema da alma havia desaparecido. Ele ligou para Haram para perguntar, mas ela apenas disse que havia capturado o suspeito. De repente, Black ouviu o grito dela pelo telefone. Percebendo que Haram estava em perigo, ele usou seu poder de teletransporte para ir ao hospital de Sangman. Encontrou o celular de Haram no chão, mas ela havia desaparecido sem deixar rastro. Sangman havia levado Haram para um local remoto e ligou para o pai pedindo ajuda. Descobriu-se que toda a armação contra Mansu havia sido planejada pelo pai de Sangman. Black descobriu a placa do carro de Sangman pelas câmeras de segurança e foi à polícia pedir que rastreassem as imagens das ruas. Finalmente, encontraram a localização do carro. Sangman ainda esperava o pai chegar. Quando viu um carro se aproximando, pensou que era ele, mas ao olhar de novo, viu que era Black. Apavorado, Sangman fugiu de carro. Black o perseguiu e começou uma intensa perseguição. Sangman tentou impedir a aproximação, mas Black bateu repetidas vezes na traseira do carro. Após várias colisões, o porta-malas do carro da frente se abriu e Black viu Haram lá dentro. Temendo por sua segurança, Black parou de bater e dirigiu ao lado do carro, sinalizando para Sangman parar, mas ele se recusou. Então Black acelerou e colidiu de lado. Logo depois, um obstáculo surgiu à frente. Black freou bruscamente e a roda do carro de Sangman passou sobre uma pedra, fazendo com que Haram fosse arremessada para fora do porta-malas. O carro de Sangman perdeu o controle e voou pelo ar. Black correu até Haram
e tentou acordá-la desesperadamente. Enquanto isso, Sangman pegou uma pá do chão. Nesse instante, Haran finalmente recobrou a consciência e Black suspirou aliviado. Mas Sangman, enfurecido, avançou com ódio e acertou Black na cabeça com a pá. Em seguida, pegou uma barra de ferro, prestes a esfaqueá-lo. Haran rapidamente se jogou na frente para proteger Black. Nesse momento crítico, Black segurou a barra. Sangman então ouviu o som das sirenes da polícia e percebeu que não tinha mais para onde fugir. Black caiu inconsciente. Pouco depois, Sangman foi levado à sala de interrogatório. Ele afirmou que estava bêbado na noite de Halloween e não se lembrava de ter violado Young-hee. Disse que bater em Black foi apenas defesa própria. O advogado de Sangman apresentou documentos médicos que comprovavam que ele tinha problemas mentais, além de ser menor de idade e réu primário. Seu pai tinha conexões com o governo e com pessoas poderosas, então a polícia apenas o deteve por 1 ano de vigilância, proibido de sair do país à noite. Enquanto isso, Mansu voltou para casa e encontrou seu cachorro de estimação. 2 seguranças apareceram e o levaram até o irmão mais velho, Manho. Manho levou o cachorro até lá e ameaçou matá-lo na frente de Mansu. Desesperado, Mansu se ajoelhou pedindo que poupasse o animal e o espancasse em seu lugar. Mas Manho ignorou e começou a bater violentamente em Mansu. O cachorro, tentando proteger o dono, mordeu Manho, mas este se livrou e o golpeou com um taco de golfe, matando o cachorro. Desde a morte da mãe, o cão era o único consolo emocional de Mansu. Logo depois, Manho tirou um documento de renúncia à herança do grupo LK, forçou Mansu a colocar a impressão digital e saiu. Enquanto isso, Sangman estava assistindo a um vídeo sexual. No dia seguinte, acordou no saguão de um aeroporto com o passaporte na mão, cercado por pessoas tirando fotos. Ao procurar o celular, derrubou acidentalmente um pacote de pó branco, que foi rapidamente reconhecido como drogas. Sem entender a gravidade, ele foi preso, e as notícias espalharam que havia grande quantidade de entorpecentes em sua mala. Logo, a polícia o capturou. Tudo o que aconteceu na noite anterior havia sido visto por Black, que invadiu o quarto de Sangman enquanto ele dormia profundamente, colocando o passaporte e as drogas lá. Um plano de justiça do próprio mensageiro do inferno. Então, colocou uma máscara e saiu de forma muito elegante. Ao mesmo tempo, o local do cinema que havia desabado foi reconstruído como um prédio de vários andares. Durante a construção, descobriram um corpo. Nesse momento, uma fumaça negra envolveu o colega de Black, o mensageiro do inferno, que também não entendia o que estava acontecendo com ele. Depois de um tempo, ele se transformou em outra forma. Grimm disse a ele que, quando o corpo fosse encontrado, o mensageiro voltaria à sua forma original. Esse corpo era de uma estudante chamada Su Young, que morreu no desabamento do cinema anos atrás. Os pais de Su Young ouviram a notícia e choraram alto. Em seguida, pessoas se reuniram para protestar em frente ao portão do grupo LK, se opondo ao desenvolvimento do terreno onde ficava o antigo cinema, pois acreditavam que era uma terra amaldiçoada. Essa situação deixou o irmão mais velho de Manu, Manho, extremamente preocupado. Haran havia acabado de voltar para casa. Sua mãe estava esperando em frente à porta há muito tempo e perguntou se Haran tinha visto a sombra escura sobre o corpo do padrasto. Haran respondeu que sim, mas que não queria salvar aquele homem desumano. A mãe explicou que o padrasto não podia morrer, pois o irmão mais novo de Haran tinha uma doença no sangue e precisava do transplante de medula óssea dele para sobreviver. Ela contou que antes tinha dinheiro para a cirurgia, mas o padrasto havia perdido tudo em jogos de azar. Mesmo assim, Haran continuava odiando o padrasto e disse à mãe que jamais o salvaria. Diante da recusa da filha, a mãe apenas suportou em silêncio. Haran foi comer algo e, ao olhar para os ovos cozidos na tigela, lembrou-se de que seu irmão era inocente. Então, decidiu salvar o padrasto. Ela colocou óculos escuros e foi até o portão do hospital. Ao tirá-los, viu a sombra escura sobre o irmão. Assim, foi procurar o padrasto. Estava prestes a tocar a sombra quando ele entrou no carro e foi embora. Haran chamou um táxi e o seguiu, mas o padrasto continuava pedindo dinheiro a agiotas e jogando. Mais tarde, tornou-se capanga de um grupo desses homens por causa das dívidas. Quando Haran seguiu o padrasto, viu uma sombra escura atrás do grupo, sem entender o que estava acontecendo. De forma inesperada, Black também apareceu. Os dois começaram a persegui-los de carro, mas no caminho foram parados pelo capitão da polícia criminal, que puxou Black para fora do veículo. Haran foi obrigada a continuar a perseguição sozinha. Enquanto isso, os capangas começaram a brigar com moradores locais. Os capangas haviam sido contratados por Manho, do grupo LK, e os moradores estavam tentando impedir a construção naquele terreno. Haran viu sombras escuras sobre várias pessoas e tentou detê-las, mas foi empurrada ao chão. Ela sentiu que aquelas pessoas morreriam queimadas. Nesse momento, encontrou novamente
imediatamente o padrasto e percebeu que ele havia morrido tentando salvar uma criança. Black correu até lá e viu vários mensageiros do inferno cercando o grupo. Rapidamente foi proteger Haram. Um homem mais velho havia entrado em uma casa improvisada, sem saber que uma pessoa misteriosa havia espalhado gasolina ao redor e, em seguida, acendido um papel e jogado no local. A casa começou a pegar fogo violentamente e o homem misterioso fugiu sem deixar rastros. Haram viu a fumaça preta subindo e correu para o local. O capitão da polícia disparou para o alto e a briga cessou. Haram correu até a casa e viu que a porta estava trancada com um cadeado. O homem mais velho quebrou o vidro da janela e Haram viu crianças lá dentro, todas com sombras negras sobre elas. Black, vendo a fumaça de longe, correu até lá. Haram tentou quebrar o cadeado com uma pedra, mas não conseguiu. Black viu a casa cheia de mensageiros do inferno. Haram gritou pedindo ajuda, mas ele era um mensageiro e não podia interferir em assuntos humanos. Caso contrário, seria banido para o 18º nível do inferno e frito em óleo fervente. Então, ele se lembrou do que Teichol havia dito, que crianças que perdem os pais são chamadas de órfãs, mas e os pais que perdem seus filhos? Após pensar, Black decidiu salvar as crianças. Empurrou Haram para o lado e, com toda a sua força, entortou as grades de ferro da janela, retirando as crianças uma a uma. O capitão da polícia e os pais chegaram. O capitão atirou no cadeado e conseguiu salvar algumas crianças a tempo. Haram entrou na casa em chamas, segurando uma delas nos braços. O mesmo menino que seu padrasto havia tentado salvar. Black também entrou e tirou Haram com segurança. Depois disso, Haram pediu ao padrasto que salvasse seu irmão mais novo, e ele concordou. Nesse momento, Manho ligou para o homem misterioso, perguntando por que a porta estava trancada. Ele respondeu que só queria assustá-los, mostrando que estava apenas brincando. Quando Haram chegou à porta da sala de cirurgia do irmão, sentiu-se aliviada ao ver que ele não tinha mais a sombra escura atrás dele. Mais tarde, ao voltar da escola, Haram ficou surpresa ao ver uma fumaça negra subindo atrás de seu pai. Ela estendeu a mão para tocar a sombra e sentiu claramente que o pai havia sido empurrado de um prédio alto pelo assassino com a tatuagem de aranha na mão. Naquela noite, o pai de Haram lutou com o assassino para salvar um menino. Inesperadamente, ele teve coragem de enfrentá-lo e, em pouco tempo, conseguiu dominá-lo. Mas quando estava prestes a levá-lo à delegacia, o assassino o atacou por trás e o matou brutalmente. Em seguida, jogou o corpo do pai de Haram do alto de um prédio. Na manhã seguinte, Haram viu o corpo do pai na cena do crime. Lá, viu um homem idoso com uma tatuagem no dorso da mão e o reconheceu como o assassino. Quando denunciou à polícia, o criminoso já havia fugido. Sabendo que Haram reconheceu sua tatuagem de aranha, o assassino usou um ferro quente para apagá-la. 20 anos depois, Haram foi à casa da cunhada do assassino. Ao chegar, viu fumaça preta saindo de trás dela e estendeu a mão para tocar a sombra. Sentiu claramente que aquela mulher seria morta pelo marido de sua irmã mais velha. Haram a puxou e avisou que o homem iria matá-la, mas a mulher não acreditou e fechou a porta. Sem saber o que fazer, Haram pegou o celular e ligou para a polícia, dizendo que um assassino em série estava prestes a cometer outro crime. Nesse momento, um caminhão carregando uma geladeira quebrada passou por ali, e Haram sentiu que o assassino estava agindo dentro da casa. Ela pegou uma cadeira, subiu e entrou pela janela. Dentro da casa, viu a mulher caída em uma poça de sangue. Ao verificar o pulso, percebeu que alguém a seguia. Pegou uma faca de frutas e foi investigar. Quando abriu a cortina, o assassino havia desaparecido. Ao olhar pela janela, viu que ele estava prestes a fugir, então correu escada abaixo e o seguiu em silêncio. O assassino entrou em um caminhão, e Haram o seguiu até um local deserto. Ela tirou a faca do bolso e se aproximou do veículo, mas o assassino havia sumido sem deixar rastros. De repente, uma mão forte puxou Haram ao chão. Ela se levantou, segurando a faca e apontando para ele, perguntando se tinha sido ele quem matou seu pai. Sem esperar resposta, atacou o assassino, mas não era páreo para ele. O homem a chutou com força, fazendo-a cair, depois tomou a faca e a encostou em seu pescoço, perguntando quem era seu pai. Haram respondeu, Suk. Aproveitando o momento de distração, ela mordeu a mão do assassino, pegou a faca e se preparou para atacar novamente. Enquanto isso, Black foi à casa de Haram e encontrou uma foto caída no chão. Era do assassino em série Yong-chun. Ele percebeu que Haram tinha ido atrás dele e se teleportou imediatamente para a casa da cunhada de Yong-chun. Lá, encontrou a mulher morta em uma poça de sangue. O capitão da polícia chegou logo depois. Através das câmeras de segurança, a polícia viu Yong-chun fugindo em um caminhão e Haram o seguindo de bicicleta. Black sentiu que ela estava em perigo. Ligou para ela, mas não houve resposta. Logo viu um dos sapatos de Haram no chão e continuou a procurá-la.
Pouco depois, a polícia encontrou outra cena de crime. Black entrou e viu um celular ao lado de uma poça de sangue. Era o celular de Haram. Em outro lugar, um mensageiro do inferno encontrou a gema da alma no porão do hospital. E essa gema pertencia a Black. Ao abri-la, viu Haram dentro dela. Black arriscou a própria vida para encontrar Haram em meio a forte chuva. Nesse momento, recebeu uma ligação informando que os resultados da perícia tinham saído. O sangue encontrado na segunda cena do crime era de Haram. Segundo o laudo, alguém do tamanho dela não sobreviveria após perder mais de 2 litros de sangue. O coração de Black ficou em desespero. Ele voltou ao local do crime e analisou a posição em que Haram havia caído, jurando que encontraria Yong-chun. Na manhã seguinte, Black ligou o celular de Haram e encontrou uma gravação de sua denúncia. Nela, ouvia-se o barulho de um caminhão coletando geladeiras velhas. Ele comparou o horário da gravação com o da passagem do caminhão no dia anterior e foi procurar o motorista. Algum tempo depois, o mesmo caminhão passou novamente. Black perguntou ao motorista se tinha visto algo suspeito. O homem respondeu que, naquele dia, havia batido acidentalmente em um caminhão frigorífico estacionado ilegalmente, mas o estranho era que a placa do caminhão estava toda apagada. Ele tentou ligar para o número de contato escrito no veículo, mas ninguém atendeu. Então deixou seu próprio contato e ninguém retornou. Black pediu o número de telefone e o rastreou até a casa de Yong-chun. Num depósito, encontrou sangue no chão vindo de dentro de uma geladeira. Quando abriu a porta, não havia ninguém lá, mas ele viu um sapato, o par do que Haram havia perdido. Ele correu para verificar e descobriu que o corpo não era dela. Aliviado, respirou fundo. Nesse instante, Yong-chun voltou. Black o atacou imediatamente e exigiu saber onde Haram estava. Yong-chun respondeu que o levaria até o corpo dela, o que fez Black chorar. Os dois entraram no carro, mas Yong-chun enlouqueceu. Disse que matar Haram o havia feito sentir prazer. Black, tomado pela raiva, começou a socá-lo, até que o carro bateu em uma árvore. Atordoado, Black foi golpeado no peito com um martelo. Yong-chun, então, o levou para um local isolado e o abandonou lá, fugindo sozinho. Enquanto isso, Gun-woo estava filmando no hospital, protegido pelo homem misterioso. Nesse momento, Yong-chun havia se infiltrado no hospital, e seu novo alvo era Gun-woo, que descansava na sala de repouso sem saber do perigo que se aproximava. Enquanto Gun-woo descansava na sala de descanso, o homem misterioso entrou e disse a ele para ir para a sala ao lado, pois ali havia alguém que ele precisava ajudar. O homem misterioso fez Gun-woo sair porque sabia que Yong-chun viria para matá-lo. Assim que Gun-woo deixou a sala, Yong-chun entrou no local. O que ele não sabia era que quem estava ali não era Gun-woo. Quando Yong-chun se preparava para fazer algo cruel, o homem misterioso agarrou a faca de sua mão e retirou a venda dos olhos. Nesse momento, Black apareceu, deixando Yong-chun completamente surpreso. Afinal, ele acreditava já ter matado Black. Black perguntou onde estava Haram e partiu para cima dele, iniciando uma luta. Yong-chun aproveitou a confusão para fugir da sala. Pouco depois, a polícia o avistou no saguão do hospital, mas ele derrubou os policiais com chutes e escapou. Black continuou a perseguição. Yong-chun tomou a arma de um policial e saiu do hospital. Assim que saiu, ele nocauteou o motorista de um ônibus, sequestrou todos os passageiros e fugiu dirigindo o veículo. Black correu ao lado do ônibus e gritou para o assassino parar. O capitão da polícia chegou dirigindo e viu Black. Black entrou no carro e os dois continuaram a perseguição. Ele avisou ao capitão que Yong-chun estava armado, pois havia roubado a arma de um policial no hospital. O capitão chamou reforços. Após algum tempo, eles alcançaram o ônibus. Black continuou gritando para Yong-chun parar, mas ele se recusava. O capitão tentou usar o rádio para atingi-lo, mas ao ver que o criminoso estava com a arma em mãos, preferiu se esconder. Black disse ao capitão para se aproximar e, aproveitando a chance, pulou no ônibus em movimento. Uma luta intensa começou dentro do veículo. Yong-chun tentou usar a arma contra ele, mas Black torceu seu braço e jogou a arma para longe. Em seguida, o enfrentou, exigindo que dissesse onde estava Haram. Nesse momento, outro policial chegou em outro carro, mas Black não sabia que ele era um traidor da equipe. Esse policial seguia as ordens da pessoa misteriosa e queria matar Yong-chun para esconder sua identidade. O tiro, no entanto, acertou Black na cabeça. Mesmo assim, Black era um mensageiro do inferno e tinha um corpo imortal. Ele continuou enfrentando Yong-chun, exigindo respostas. Quando Yong-chun estava prestes a revelar onde estava Haram, outro tiro atingiu sua cabeça. Black pulou para fora do ônibus. Quando a viatura chegou, ele tentou perguntar onde estava Haram, mas Yong-chun já estava morto. Nesse momento, Black viu o mensageiro do inferno preparando-se para levar a alma de Yong-chun. O assassino olhou para Black uma última vez antes de desaparecer. Sem forças, Black caiu no chão, sem saber se Haram ainda estava viva. Enquanto a ambulância se aproximava para levá-lo ao hospital, ele se lembrou do dia em que encontrou a chave debaixo da ponte. Então, retirou a agulha do braço e foi até lá. Sob a ponte, encontrou uma porta de ferro trancada com um grande cadeado. Ele iluminou com a lanterna e viu
viu Haran sentada lá dentro. Com força, arrebentou as barras de ferro e foi até ela. Black pensou que Haran tivesse sido morta por Yong-chun e a abraçou com força, pedindo desculpas sem parar. Então a encostou suavemente na parede e, de repente, ouviu um som. Haran estava viva. Quando acordou, pensou que o homem à sua frente era Yong-chun e o empurrou. Ela parecia traumatizada. De repente, correu e abraçou outro homem ao lado. Era Mansu. Naquele momento, descobriu-se o que havia acontecido. Quando Yong-chun tentou atacar Haran, Mansu o empurrou, mas foi brutalmente chutado várias vezes. Quando o assassino se aproximou de Haran com uma faca, Mansu o agarrou pelas pernas, dando tempo para ela fugir. Yong-chun, enfurecido, esfaqueou Mansu nas costas. Haran pegou uma pedra, acertou Yong-chun na cabeça e arrastou Mansu para dentro da sala sob a ponte. Mansu estava à beira da morte. Então Haran rasgou um pedaço da roupa e fez um curativo improvisado. Ela tentou pedir ajuda, mas não havia sinal no celular. Pouco depois, Yong-chun se aproximou novamente. Haran lembrou-se do que o irmão lhe disse. Quando estiver em perigo, tranque-se. Assim o inimigo não poderá chegar até você. Ela então fechou a porta de ferro e colocou o cadeado, prendendo-se lá dentro com Mansu. Yong-chun correu até eles e balançou a faca contra Haran, mas a chave caiu no chão. Ele a pegou, mas mudou de ideia. Decidiu deixá-los morrer lá dentro. Jogou a chave na água e foi embora. Mais tarde, eles foram resgatados e levados de ambulância ao hospital. O padrasto de Haran os observava com um olhar estranho. No dia seguinte, foi a posse de Manho como novo presidente do grupo LK. Enquanto os acionistas o aplaudiam, o capitão da polícia expediu um mandado de prisão chamando a atenção da mídia. A caminho da delegacia, o capitão anunciou que Manho havia conspirado com a cunhada de Yong-chun para internar o assassino em um hospital psiquiátrico. Isso enfureceu Manho, mas o capitão o ignorou, dizendo suspeitar que Yong-chun havia matado a atriz Misu, amiga próxima de Manho. Manho negou tudo, mas o capitão também o acusou de ter matado Jinuk, mostrando uma foto em que o relógio do criminoso pertencia a Manho. Mesmo assim, ele negou. Após prenderem o presidente do grupo LK, o capitão e sua equipe comemoraram em um restaurante. Mas ele não sabia que capturar Manho talvez significasse não sobreviver àquela noite. Quando foi ao banheiro, o capitão esbarrou em uma tigela da mesa ao lado, derrubando-a no chão. Ao se abaixar para pegar a bolsa, viu uma boneca e pareceu se lembrar de algo. Largou a bolsa e saiu apressado. Enquanto isso, seus colegas já estavam quase terminando de beber. O líder da segunda equipe, o traidor, recebeu uma ligação do celular do capitão. Na verdade, quem ligava era o misterioso homem, usando o telefone do capitão. Parecia que algo terrível havia acontecido. Ferido e coberto de sangue, o capitão rastejou para fora do carro. O homem misterioso se agachou diante dele e mostrou o relógio, revelando que o verdadeiro culpado por tudo era Yong-chun e que Manho não era o verdadeiro mandante. Enquanto isso, Haran assistia no celular ao vídeo de Black capturando Yong-chun. No vídeo, Black continuava perguntando desesperadamente onde estava Haran. Só então ela percebeu que havia entendido mal Black. Nesse momento, Black se aproximou e se despediu de Haran. Quando Black estava prestes a partir, Haran correu e o abraçou, expressando com suas ações verdadeiras o que sentia. Eles começaram a se amar. Nesse instante, um estranho padrão apareceu no pescoço de Black. A mãe de Haran passou por ali e viu a filha apaixonada. Ela não quis interromper, mas, ao olhar mais de perto, ficou extremamente surpresa. 20 anos atrás, sua filha havia desaparecido e ela pediu ajuda à polícia para encontrá-la. Nesse momento, o pai de Haran segurou a mão da filha e estranhos padrões também surgiram em seu pescoço. A mãe de Haran testemunhou essa cena. Pouco depois, os padrões desapareceram e ela percebeu que o homem diante dela era o mensageiro do inferno. Ao ver o mesmo padrão no pescoço de Black, a mãe de Haran ficou aterrorizada, sem saber o que fazer. Enquanto isso, um congressista muito popular estava prestes a se tornar presidente. Mas, por trás da sua imagem pública, escondia-se um pervertido. 20 anos antes, ele trabalhava como repórter e durante uma entrevista sobre prostituição com uma bela jovem chamada Sun Young, ele encontrou uma desculpa para trocar a fita da câmera. Sun Young não sabia que o desastre estava prestes a acontecer. Depois de trocar a fita, ele perguntou a Sun onde ela havia se prostituído. Ela respondeu que um carro a havia buscado e a levado a uma vila na montanha. Pensando que a entrevista havia terminado, Sun Young tentou ir embora, mas o repórter a impediu. Ele tirou o chapéu, ligou a câmera e perguntou quanto ela recebia por vez. Sun Young ficou surpresa. Ele disse que podia pagar o mesmo valor, mas ela não sabia que o homem que havia comprado seus serviços na vila também era ele. Ele tentou violá-la, jogando-a no chão. Por mais que ela gritasse e resistisse, ele a agrediu e a violentou. Tudo ficou gravado na fita. Depois, ele ameaçou Sun Young. Se ela denunciasse a polícia, ele a venderia secretamente para uma ilha. 20 anos depois, Sun Young contou tudo a Black. Ele perguntou onde estava a fita, mas ela não sabia.
Lembrava apenas que havia fugido com Jin-suk, mas ambos foram capturados por Yong-chun, que exigia saber onde a fita estava. Um garoto apareceu com a fita e a salvou, mas acabou sendo perseguido e mortalmente ferido por Yong-chun. Agora, o repórter de antes estava prestes a ser eleito presidente, ainda temendo que aquela fita reaparecesse. Era a única prova que poderia destruí-lo. Certo dia, durante uma entrevista, Sun Young o reconheceu. Ela implorou a Black que o levasse à justiça, mas o espírito do repórter, Su Dong, viu o mensageiro do inferno e fugiu. Black o perseguiu, teleportando-se diversas vezes, até finalmente pegá-lo e enfrentando-o. De repente, um carro atingiu Black, jogando-o longe. Quando Black acordou, estava no hospital. Haram foi visitá-lo, mas ficou chocada ao ver uma fumaça negra surgindo atrás de seu padrasto. Ela murmurou que, se a sombra aparecesse atrás dele, significava que ele morreria em breve. Coincidentemente, Black ouviu isso e se teleportou até o escritório do padrasto de Haram. Quando o homem se descuidou, Black o estrangulou, acreditando que Suong havia possuído o corpo dele. Black apontou uma arma e ordenou que Suong se revelasse. Quando a alma deixou o corpo, ele suspirou aliviado, mas percebeu que não era Suong, e sim o espírito de uma mulher. Essa mulher contou que havia vivido na dinastia Joseon e que, incapaz de suportar os abusos do marido, o matou e depois tirou a própria vida. Seu espírito vagava escondido em corpos humanos há séculos. Black quis levá-la ao inferno para pagar seus pecados, mas ela o convenceu a libertá-la, prometendo contar o que sabia sobre a troca de corpos de Kim Jun, caso que ele investigava. Com base no endereço dado pela mulher, Black se teleportou até a casa de Gun-woo, onde encontrou um laptop escondido. Nos vídeos, ele descobriu um hospital abandonado. Lá dentro, Black sentiu a presença de Kim Jun, deitado em uma mesa de operação, e então lembrou-se. Ele próprio era Kim Jun quando estava vivo. As lágrimas escorreram quando ele se recordou de tudo. 20 anos antes, testemunhou Yong-chun assassinando Clara Song. Ele tentou ajudar, mas foi descoberto. Durante a luta, o pai de Haram interveio, mas Kim Jun acabou baleado na cabeça. Mesmo ferido, ele ligou para a madrasta pedindo ajuda. Ela foi ao local, colocou Kim Jun no carro e recebeu uma ligação do hospital. Seu outro filho, Meng, estava morrendo e precisava urgentemente de um transplante de coração. Desesperada, a madrasta tomou uma decisão terrível. Retirou o coração de Kim Jun e o transplantou em Meng. Depois, forjou um acidente de carro e empurrou o veículo de Kim Jun ao mar. Black lembrou-se de tudo. Ele tentou escapar do corpo de Meng atirando contra si mesmo, mas sua alma não conseguia sair, pois o coração de Kim Jun ainda batia dentro de Meng. Depois disso, Black foi até sua madrasta e jogou sobre a mesa uma notificação de demissão. Ele perguntou por que ela havia substituído o coração de Kim Jun pelo do próprio filho. Ela respondeu, com lágrimas nos olhos, que não teve escolha. Na época, se Meng não recebesse um transplante, ele morreria. Kim Jun jurou enviá-la para o inferno. Em seguida, voltou para casa e revisou os arquivos em seu laptop. Ele descobriu que Meng já havia descoberto a verdade, que sua mãe havia transplantado o coração de Kim Jun para ele. Mesmo assim, quando Gun-woo estava prestes a morrer, Meng apenas observou, sem ajudá-lo, com medo de que o escândalo destruísse a reputação de sua mãe. Por isso, jogou as provas no lixo e foi embora. Naquele momento, Kim Jun ainda não entendia quem havia atirado nele naquele dia. Ele suspeitava que o autor do disparo fosse Yang So. Então, ao ver no noticiário que o congressista Yang So havia sido declarado inocente por falta de provas, Kim Jun decidiu encontrar a fita que gravava o estupro cometido por Yang So contra Sun Young. Ele foi até o galpão onde havia sido baleado e analisou o local. Viu uma marca de bala na parede, mas percebeu que não era de uma arma de caça, como a de Yang So. Enquanto isso, Haran chegou ao local, rastreando o celular de Kim Jun. Ela não entendia como ele sabia sobre aquele lugar. Kim Jun ficou surpreso e perguntou o mesmo. Foi então que ela revelou a verdade. 20 anos antes, quando voltou da escola, Haran viu a sombra do ceifador atrás de seu pai. Com medo de que algo ruim acontecesse, ela o seguiu até o galpão. Lá, viu uma fumaça negra diante dele. Assustada, chutou algo no chão. Era a arma de seu pai. Haran acreditou que se fizesse a sombra desaparecer, seu pai não morreria. Assim, ela pegou a arma e atirou na fumaça negra. Naquele momento, ela acidentalmente atirou em Kim Jun. Não foi Yang So, foi Haran, tentando salvar o próprio pai. Agora Kim Jun entendia tudo. Uma dor intensa começou a latejar em sua cabeça. Mesmo assim, decidiu não revelar a verdade, para que Haran não fosse ferida pelo passado. Ele também não quis que o caso de sua própria morte fosse reaberto. Kim Jun, então, a repreendeu duramente, dizendo que ela não sabia o quanto era azarada, pois ele, um mensageiro do inferno, não podia viver ao lado de um humano. Ele a expulsou de casa. A mãe de Haran foi até Kim Jun e perguntou por que ele havia chamado sua filha de monstro. Ele
Ele respondeu que precisava agir assim para se afastar dela, como ela desejava. De volta para casa, Haram ficou arrasada. Relembrando as palavras de Kim Jun, tentou cegar a si mesma com um par de hashes, mas Kim Jun chegou a tempo e a impediu. Depois disso, Kim Jun apagou todas as provas de sua morte. Green perguntou por que ele havia destruído tudo. Kim Jun respondeu que queria viver como Mang e passar dias felizes com Haram. Green o ouviu em silêncio e não disse mais nada. No dia seguinte, Kim Jun levou Haram ao hospital. O médico contou que havia uma bala alojada em um nervo de seu cérebro e que por causa disso, ele às vezes ficava agressivo, mas isso não era por vontade própria. Haram então passou a acreditar que o que Kim Jun disse na noite anterior era mentira. Kim Jun disse que em alguns dias iria aos Estados Unidos para procurar um especialista e remover a bala. Em seguida, foi ver Sun Young e perguntou quando ela pretendia viajar. Ela respondeu que não iria mais, pois Yang Suk havia sido libertado e no dia seguinte, ela daria uma entrevista à imprensa para revelar todos os crimes do político, mesmo sabendo que isso arruinaria sua vida. Kim Jun disse que se importava e que tinha um outro plano para fazer justiça, sem destruí-la. Pediu um favor, que ela cuidasse bem de sua mãe e, se fosse necessário, a levasse consigo para os Estados Unidos. Sentindo que sua mãe estava em segurança, ele foi atrás de Ganwoo. Ele sabia que Ganwoo já estava morto e que seu corpo agora era habitado pelo espírito de Suong, pois reconheceu os sintomas que havia visto antes no computador. Mas em vez de enviá-lo ao inferno, Kim Jun quis deixar Suong viver como humano e cuidar de Haram. Logo depois, pegou uma arma e foi atrás de Yang So, decidido a matá-lo para proteger Haram. Porém, ao entrar no escritório, descobriu que Yang So já havia morrido. Kim Jun percebeu que aquilo não podia ser suicídio. Alguém o matou. Determinado a encontrar o verdadeiro culpado, ele foi até a casa de Yang So. Lá, lembrou-se de quando era jovem, de suas aventuras com Ganwoo. Certa vez, ele flagrou Sun Young e o prefeito em um encontro de prostituição na casa de Ganwoo. Para proteger Sun Young, Kim Jun enterrou a fita em um esconderijo secreto que dividia com Haram. Mas quando voltou lá, percebeu que alguém já havia levado a fita. Foi então que ele entendeu. A ameaça de morte sobre Haram ainda não havia acabado, porque aquela fita era o verdadeiro motivo pelo qual ela estava em perigo. De fato, Haram havia pego a fita no dia anterior. Quando chegou em casa e assistiu ao conteúdo, ficou chocada. Ela planejava levar a gravação para a delegacia, mas o homem misterioso a interceptou bem em frente à porta. Pouco tempo depois, Haram foi amarrada no meio de uma piscina e os policiais também foram capturados por eles. Os policiais foram brutalmente espancados porque sabiam alguns dos segredos do prefeito. Então, o próprio prefeito apareceu. Tudo era obra dele. A fita registrava o momento em que ele violentava Sun Young. E para esconder o crime, o prefeito havia matado inúmeras pessoas. Haram jurou que jamais entregaria a fita. O prefeito mandou seus capangas recuperarem a gravação a qualquer custo e foi embora. O homem misterioso usou os policiais como reféns e os espancou para forçar Haram a contar onde a fita estava. Sem aguentar mais, Haram quis revelar a verdade, mas um dos policiais a aconselhou. Mesmo que morresse, ela não poderia dizer onde a fita estava escondida. O homem misterioso ordenou que a tirassem dali e que a obrigassem a falar. Diante da resistência de Haram, ele mandou abrir a válvula da água. Com o nível da água já chegando aos joelhos de Haram, o homem misterioso pegou novamente um fio elétrico e perguntou onde a fita estava. Ao ver que ela continuava em silêncio, jogou o fio na água. No instante em que o fio ia tocar a água, alguém desligou o disjuntor. Percebendo que algo estava errado, o homem misterioso foi verificar. Enquanto isso, Haram, exausta, afundou a cabeça na água. Pouco depois, Kim Jun apareceu, a puxou e a colocou com cuidado no chão. Ele então enfrentou e derrotou rapidamente o grupo de capangas, restando apenas o homem misterioso. Kim Jun agarrou a faca da mão dele e a cravou profundamente em seu estômago. Em seguida, deu-lhe um chute, jogando-o na piscina e atirou o fio elétrico na água. Depois, foi atrás do prefeito, que estava calmamente bebendo champanhe, até que sentiu o cano de uma arma em sua cabeça. Era Kim Jun. No dia seguinte, no hospital, a mãe de Haram lhe entregou uma carta. Era de Kim Jun. Na carta, ele dizia que iria para os Estados Unidos remover a bala de sua cabeça e pedia que Haram vivesse bem e tranquila. Enquanto isso, a mãe de Meng, tomada pela culpa por ter causado a morte de Kim Jun, bebeu veneno e tirou a própria vida, deixando uma carta de suicídio em que confessava que o corpo de Kim Jun estava no fundo do mar, sob o penhasco, junto com todos os seus pecados. Mais tarde, Haram foi até a delegacia e ouviu os policiais comentando sobre o conteúdo da carta. Foi então que descobriu que, quando era criança, ela não havia atirado na fumaça negra, mas sim em Kim Jun. Desesperada, pediu que verificassem os registros de saída do país de Mang,
mas os policiais informaram que não havia nenhum. Um dos investigadores trouxe então um vídeo antigo, gravado no penhasco, mostrando Mang pulando do alto. Haram correu até o local e, tomada pela dor, se preparou para pular também. Enquanto isso, Kim Jun estava sendo julgado no céu. Ele pediu a punição mais severa possível. A anciã lhe disse que o castigo mais pesado do paraíso era o retorno ao nada, fazendo com que todos que o conheciam se esquecessem dele. Kim Jun aceitou e recebeu sua punição. Haram voltou a ser uma pessoa normal, incapaz de ver sombras escuras novamente. Alguns anos depois, Suong, que havia prometido ao Kim Jun cuidar dela por toda a vida, lhe deu um presente em seu aniversário de 100 anos. Ao abrir o presente, Haram encontrou um fio vermelho. Ao vê-lo, lembrou-se de tudo. Aquele era o mesmo fio que ela havia dado a Kim Jun. As lágrimas escorreram sem parar. No dia seguinte, por causa do frio, Haram faleceu pacificamente. Sua alma deixou o corpo, e Kim Jun estava lá, esperando por ela. Haram amarrou o fio vermelho na mão dele, e os dois deram as mãos. Assim termina a história de hoje. Obrigado por assistir até o fim. Continuação de um ótimo dia, e até a próxima.